Olá, seja bem-vindo à nossa sétima aula. Desta aqui é a nossa série de instalações elétricas residenciais, falando concretamente de projetos elétricos residenciais. Hoje teremos a nossa aula número 7, onde nós vamos falar de princípios de automação elétrica residencial. Ou seja, vamos aprender hoje quais são os componentes ou elementos que são usados para automatizar alguns circuitos elétricos residenciais. Eu sou Arthur Manuel e este é o seu canal Inove. Se você chegou até a aula número 7, deixa aqui a nossa série, é porque você está a achar esta série interessante e valiosa para o crescimento da sua carreira profissional. Para complementar o seu conhecimento, quero lhe oferecer um manual de produção de projetos elétricos residenciais a um preço de banana. É só descer aí na descrição, vai encontrar um link, vai aceder o link e vai encontrar os procedimentos para que você possa obter este manual. Então, muito obrigado por ter estado conosco até a aula número 6 e hoje vamos fechar com chave de ouro. Circuitos elétricos de comando automático residencial. Então, nosso objetivo para a nossa aula de hoje é aprendermos a fazer circuitos de comando elétrico residenciais. Ok, o que são circuitos de comando e automáticos residenciais? São circuitos concebidos para realizar o funcionamento de sistemas de iluminação ou cargas em instalações elétricas residenciais, onde usa-se esse sistema para o controle de grandes potências através de pequenas correntes. Este controle é possível através de uso correto de sensores que permitem converter estímulos externos físicos em sinais elétricos, aliados a relés que conseguem comandar grandes potências, ou seja, grandes correntes, através de correntes mais fracas. Então, automação residencial ou automação em si é a capacidade que nós temos de fazer com que sistemas de circuitos funcionem sem a intervenção do homem, de forma automática. É com automação que nós podemos fazer com que as lâmpadas, por exemplo, exteriores, acendam quando fica escuro, ou acendam quando der uma determinada hora, ou desligarem quando tivermos uma determinada hora, ou fazermos com que lâmpadas de um determinado corredor acendam apenas quando tiver a presença de um indivíduo lá. Então, isso só acontece através de sensores e relés. Agora, o que seriam sensores? Sensores são dispositivos ou mecanismos que conseguem converter estímulos ou fenômenos físicos em sinais elétricos, como exemplo, sensor de presença, sensor de proximidade, sensor de luz, sensores indutivos, sensores capacitivos, sensores de temperaturas, etc. Então, sensores são dispositivos que conseguem converter ambientes externos em sinais elétricos. Ele consegue converter temperatura em sinal elétrico, consegue converter luz em sinal elétrico, consegue converter movimento em sinal elétrico. Então, tudo isso que faz um movimento ser convertido em eletricidade chamamos de sensor. Os nossos olhos conseguem converter aquilo que nós vemos, estímulos visuais, variação de luz, em sinais para o nosso cérebro, para que possam ser processados. Nós conseguimos entender o que se passa ao nosso redor. Então, esse é um exemplo de sensores, como por exemplo o interruptor. Eu mexo o interruptor, ele converte o movimento, que eu faço no interruptor em sinal elétrico. Então, avançando, nós encontramos tipos de sensores. Existem basicamente dois tipos de sensores. Quando se fala de sensores, existem sensores analógicos e também existem sensores digitais. O que seriam sensores analógicos e o que seriam sensores digitais? Sensores analógicos apresentam vários valores de leitura, ou seja, eles têm um gráfico que pode ser sinusoidal, ou seja, são exemplos deles, reóstatos, sensores de temperatura, etc. Então, sensores analógicos são aqueles que apresentam variação de sinal ao longo do tempo, como por exemplo um reóstato. O reóstato é aquilo que nós encontramos nos nossos dispositivos de som, onde temos um volume, onde aumentamos e diminuímos o volume. Aquilo é uma variação da resistência. Através de um estímulo externo, nós conseguimos variar a resistência elétrica. Aquilo é um exemplo de um sensor analógico. Mas também existem sensores digitais. Estes apresentam apenas dois valores, ou seja, um valor alto e um valor baixo. Os sensores digitais são sensores que são caracterizados por ter estados ou sinais em formato de números binários, 0 e 1. Nós pressionamos e nos dá um sinal alto, pressionamos e nos dá um sinal
baixo, como por exemplo o interruptor, é um sensor digital. Eu mexo uma vez, ele me dá um valor, ele acende uma lâmpada. Mexo outra vez, ele desliga a lâmpada. Enquanto que o relógio tem um sinal analógico, eu posso mexer, ele acender a lâmpada de um determinado brilho, mexer de novo, aumentar o brilho, mexer de novo, atinar o brilho, mexer de novo e a lâmpada desligar. Essa é a principal diferença que existe entre um sensor digital e um sensor analógico. Agora, temos exemplo aqui de sensores aqui. Aqui é uma mistura de sensores digitais e analógicos. Temos sensores fotoelétricos aqui no primeiro exemplo, temos sensores de proximidade no segundo exemplo, temos os sensores magnéticos no último exemplo. Agora, sensores fotoelétricos. O que seriam sensores fotoelétricos? São sensores que enviam ou recebem feixes de luz para convertê-los em sinais elétricos. Geralmente esses sensores enviam e recebem feixes de luz. Através deste fenômeno eles conseguem converter esses feixes de luz em sinais elétricos. Então, sensores fotoelétricos são sensores que funcionam na base de luz. Eles fazem uma emissão de luz e fazem uma recepção de luz. Ou seja, eles enviam luz para um determinado local e esperam que essa mesma luz que eles enviam retorne para eles. Então, quando essa luz retorna, eles percebem que alguma coisa está tudo bem ou alguma coisa não está bem, dependendo da aplicação, e eles enviam um sinal elétrico para o circuito. Temos aqui um exemplo aqui de um sensor fotoelétrico, onde um envia o sinal e o outro recebe, né? Então, quando a caixa estiver a passar, o que vai acontecer? A caixa vai interromper esse sinal aqui, que um sensor envia e o outro recebe. O que vai acontecer é que um sensor não vai receber mais a luz. Não recebendo a luz, ele envia um sinal para o circuito indicando que alguma coisa não está bem ou alguma coisa foi detectada. O mesmo acontece nesse outro, por exemplo, numa empresa onde fazem rótulos de garrafas, como por exemplo 2M, Coca-Cola, Águas na Maacha, empresas de refrigerantes geralmente, ou bebidas. Eles colocam rótulos nas tampas, no corpo da garrafa, então temos que colocar um sensor ali para nos ajudar a identificar qual é a garrafa que tem tampa ou qual é a garrafa que não tem tampa. Então as garrafas passam aqui através de uma estera. Então quando temos uma garrafa que não tem tampa, logicamente a luz que é emitida não vai retornar e vai enviar um sinal para o circuito indicando que há algum problema com o circuito. E temos outro sensor que é o último, que acredito que não é o último, na verdade, é a fotocélula, penúltimo sensor, que acredito que a maior parte de nós conhecemos a fotocélula e sabemos como é que a fotocélula funciona. E depois temos o último sensor, que é chamado sensor de fibra óptica. Ou seja, esse sensor tem a vantagem de ser usado em longas distâncias. Ele emite uma luz através de uma fibra óptica. Sabemos nós que a fibra óptica é um condutor excelente de luz. Ele consegue enviar sinais elétricos ou dados através de luz. Então nós usamos esse fenômeno aqui também para usá-lo como sensor fotoelétrico. Existem outros sensores ainda, temos sensores de proximidade, temos por exemplo o sensor de presença, que é um sensor que ele emite ondas para um determinado ângulo, para um determinado raio. E quando um indivíduo aproxima-se dentro daquele raio de ondas que são emitidas por esse mesmo sensor, né, ele provoca variações de resistência dentro do sensor e ele vai atuar. Temos os sensores indutivos ou capacitivos, que são capazes de detectar metais ou qualquer tipo de material, e temos também sensores magnéticos, que nos ajudam a perceber quando nós temos materiais ferromagnéticos. Eu até já usei aqui num projeto que eu fiz no final do ano passado, sensor indutivo, para fazer um projeto de separação de material. O projeto está a passar agora nos cards, é só você, se quiser, pode ir ver. Então, depois dos sensores, nós encontramos outros dispositivos, que são os relés. O que seriam relés? São dispositivos que são usados para controlar ou para comandar grandes potências através de pequenas correntes. Ou seja, o relé consegue nos ajudar a comandar grandes potências através de pequenas correntes. Através de um relé, eu posso conseguir desligar a energia elétrica de um país inteiro através de um simples remote. Por quê? Porque ele consegue comandar grandes cargas através de pequenas correntes. Por quê? Porque ele é alimentado por correntes fracas, mas internamente ele tem contactos que conseguem comandar, conseguem controlar, que conseguem suportar grandes quantidades de corrente. E quanto aos tipos de relés, nós encontramos aqui 4 tipos de relé. Temos o relé de comando, temos o relé temporizador on delay,
temos relé temporizador off delay, temos relé de falta de fase. Existem outros relés, mas para o nosso caso aqui, vamos tratar apenas desse. O relé de comando. O que é que faz o relé de comando? O relé de comando é aquele que quando nós ligamos, ele comuta os seus contatos. Contatos normalmente abertos e contatos normalmente fechados. Eu não vou abordar muito essa questão de relés e não relés. Eu vou indicar um vídeo aqui mesmo na descrição para que você possa se inteirar mais sobre os relés, possa entender qual é o princípio de funcionamento do relé e como é que o relé é feito. Então temos relé depois on delay. O que é um relé on delay? Aqui está escrito relé temporizador on delay. O relé temporizador on delay é um relé que tem atraso para a energização da bobina, ou seja, ele tem um atraso para que possa alimentar e comutar os seus contatos. Quando nós ligamos, ele pode ter atraso de 2, 3, 4, 5, 10, 15 segundos, 20 minutos, 30 horas, dependendo do estilo de fabricação deste mesmo relé. Ao ligar, ele conta um tempo, depois do tempo pré-determinado, ele comuta os seus contatos. E temos também o relé off delay. O relé off delay faz a mesma coisa que o relé on delay, só que ele tem atraso para desenergizar a bobina. Ao ligarmos o relé off delay, ele imediatamente comuta os seus contatos. Mas ao desligarmos, ele conta um tempo para desligar ou para voltar ao seu estado inicial. E temos o relé falta de fase, já cantamos muitas vezes que o relé falta de fase faz. Ele recebe 3 fases e na quebra de uma das fases, ou seja, faltando uma das fases, ele faz o quê? Ele abre ou fecha um circuito. Então temos aqui um exemplo de relés, temos o relé aqui do comando, um exemplo de relé on delay e depois temos o relé de falta de fase. Esse relé específico ele pode ser on delay, ao mesmo tempo pode ser off delay, depende daquilo que nós colocamos na configuração. Temos aqui os símbolos dos relés, temos aqui o símbolo de relé comum, relé de comando, relé temporizador on delay. O relé temporizador on delay vem com um X aqui, o off delay vem pintado aqui. E temos lá no fundo o relé de falta de fase. Então, quando se trata de instalações elétricas, principalmente industriais ou automação elétrica residencial e industrial, é comum nós encontrarmos esses elementos aqui que são botões de pressão. O que são os botões de pressão? Os botões de pressão são elementos que nos ajudam a comandar, a ligar ou desligar o nosso circuito. Temos aqui os botões verdes e os botões vermelhos. O botão verde geralmente é usado como indicação de start para começar um determinado circuito. E o botão vermelho é usado como stop para parar um determinado circuito. Se estamos na indústria, estamos a arrancar um motor, geralmente vamos usar o botão verde para dar partida no motor. E geralmente vamos usar o botão vermelho para parar o motor, apesar de que nem todos seguem esses parâmetros. Alguns vão encontrar todos os botões são verdes, outros todos os botões são vermelhos, outros já tem mistura de branco, vermelho, amarelo, verde, e às vezes as pessoas não seguem essas normas. O que eu queria que nós entendêssemos aqui nos botões de pressão é que os botões de pressão eles têm contatos normalmente abertos e contatos normalmente fechados. O botão stop geralmente tem tido um botão, ou seja, tem tido um contato normalmente fechado. Mas não significa que não podemos usar ou não podemos desligar um sistema com contato normalmente aberto. É possível, mas a princípio, para o nosso caso, que ainda somos aprendizes, usamos contato normalmente fechado para desligar os circuitos. E o botão verde geralmente é contato normalmente aberto, onde nós usamos para dar start aos circuitos. Nós encontramos aqui os símbolos, norma americana, né? Temos aqui a norma americana, que não é muito usada, né? É por nós moçambicanos, assim como também por brasileiros, não costumam usar muito essas normas. Os chineses usam muito essas normas, os americanos também, mas nós não estamos na China nem na América. Estamos em África, concretamente Moçambique, na província de Maputo, na cidade da Matola, no bairro da Liberdade. E temos o símbolo europeu, que é este que é mais usado em livros de comandos elétricos ou automação elétrica residencial ou industrial, para o nosso caso cá em Moçambique. Agora vamos ver um exemplo de um circuito para comandar uma carga qualquer. Vamos ver um exemplo de um circuito para comandar uma carga qualquer. Temos aqui um exemplo de um circuito. Para aqueles que estudam comandos elétricos industriais ou instalações elétricas industriais, este é o primeiro circuito que vão aprender. Chama-se, nós cá em Moçambique chamamos de circuito de realimentação. Os brasileiros chamam de circuito com contacto cedo. Provavelmente esse circuito é de algum brasileiro. Eu tirei no Google, só verifiquei para ver se estava correto ou não.
e verifiquei que na verdade o circuito estava correto. Então nós aqui encontramos um botão de pressão stop, que foi usado um contacto normalmente fechado. A seguir encontramos um botão de pressão start, que foi usado um contato normalmente aberto. Encontramos aqui um relé. Esse pode ser símbolo de relé, mas também pode ser o símbolo de contactor. O princípio de funcionamento é o mesmo. E aqui nós encontramos um contacto auxiliar do próprio relé ou contactor. O que acontece? Ao ligarmos esse contacto, a corrente flui de L em direção ao K e alimenta o K. Ao alimentarmos o K vai fechar este contacto. Ao fechar este contacto, a corrente passa a ter dois caminhos para circular. O primeiro é este e o segundo é este. De modo que mesmo ao deixarmos de pressionar aqui, a corrente passa a circular por este ponto e alimenta o relé. É por isso que chamamos de contacto de realimentação, porque alimentamos o relé com o botão start e voltamos a realimentar o mesmo relé com o botão, ou não com o botão, com o contacto auxiliar do próprio contactor ou do próprio relé. Existem, para além daqueles dispositivos como relé e sensores, outros dispositivos como o SON-OFF. SON-OFF é um dispositivo que permite ligar e desligar uma determinada carga sem fio, usando o seu celular e conectando ao Wi-Fi. E também existe o relógio. O relógio nos ajuda a ligar lâmpadas e desligar as mesmas lâmpadas com um horário pré-programado. Ou seja, eu vou programar 6 horas, lâmpadas devem ligar, e 17 horas, lâmpadas devem desligar. É um exemplo, ou vice-versa. Então nós encontramos aqui esses exemplos. Agora vamos imaginar que nós quiséssemos, por exemplo, esse circuito aqui, quiséssemos usar para montar um sistema automático, de modo que quando alguém chega, toca na fechadura da minha casa, por exemplo, as lâmpadas acendem, tocam uma sirene, seja lá o que for. Então, poderíamos usar o mesmo circuito, só que no lugar de colocarmos um botão de pressão aqui, vamos colocar um contacto auxiliar de algum sensor, de modo que quando alguém toca na fechadura, o sensor ia detectar, ia fechar esse contacto e as sirenes iriam tocar. Esta foi a nossa última aula desta, que é a nossa série de instalações elétricas residenciais, onde tratamos concretamente assuntos de projetos elétricos residenciais. Espero que estas aulas tenham sido proveitosas para si e que tenham aumentado o seu nível de conhecimento técnico, principalmente na área de eletricidade, concretamente em instalações elétricas. Para você que nos encontrou no meio do caminho ou caiu de repente aqui neste vídeo número 7, aconselho-te a voltar para a aula número 1 e 2, 3, 4, 5, 6 e até 7 e que aproveite ao máximo estas aulas que estamos tendo. Muito obrigado assim. Não te esqueça, se você deseja um manual de produção de projetos elétricos, deixa aí nos comentários, não nos comentários, na descrição, no comentário fixado, que você vai obter os dados, os detalhes de como você vai obter este manual. Este manual contém dimensionamento de projetos elétricos, ou aprendes a fazer projetos elétricos de ponta a ponta. Temos um manual auxiliar onde te ensinamos a dimensionar disjuntores, fusíveis e ainda te oferecemos grátis 2 projetos elétricos feitos para você usar como guia. O primeiro projeto é um projeto acadêmico onde tem todos os detalhes bem explicados, e o outro projeto é um projeto profissional que já foi feito na prática. Muito obrigado, espero por ti na próxima série, que eu não sei qual será, mas presumo que seja de sistemas fotovoltaicos ou projetos de painel solar. Até a próxima!